Esse aqui é o canal 1, como foi explicado, né? Então, um bom dia a cada um de vocês. E a gente está aqui para falar sobre política de primeira infância. Eu sou Lilia Arntz e agradeço o convite para estar aqui nessa mesa maravilhosa com o Dr. Gilson, com a Luzia, Lafite, com as nossas boas práticas, que a gente vai apresentar a cada um no momento da sua apresentação. Vou iniciar me apresentando. Eu sou Lilia Arntz, sou presidente do Instituto Arntz, mas sou também presidente do CMDCA do município de Forquilinha, presidente do Comitê da Primeira Infância do município, que lançou, o município esse que lançou em agosto do ano passado o primeiro plano municipal da Primeira Infância do estado de Santa Catarina. Ok, os outros também estão ouvindo, pelo jeito, né? E a experiência que a gente tem na temática desse nosso painel hoje, a gente pode trazer como exemplo prático da questão da política da primeira infância, um exemplo que é o exemplo da doutora Zilda Arntz. Então, eu vou contar um pouquinho e vou estar relacionando para vocês dessa história que começou com a criação pela doutora Zilda Arntz de um projeto chamado Pastoral da Criança Igreja Unicef, que ela começou em Florestópolis, no Paraná, para combater a mortalidade infantil e a desnutrição das crianças de 6 anos. E ela começou a capacitar pessoas para se verificar da mortalidade infantil e da desnutrição. E ela percebeu que quando alguns cuidados eram tomados, essas crianças tinham também maior índice de desnutrição. Isso através de quê? De visitas domiciliares, do acompanhamento da criança. E começou-se então ali a discussão também da questão da política pública, da falta de saneamento, da política de saúde. E começou a se perceber também, e trouxe isso muito forte, a questão de que a criança tem que ser olhada de forma intersetorial, interfederativa. A gente precisa trabalhar junto à política pública para que ela seja realmente efetiva. E que a criança ela seja olhada por todos nós, não como uma política específica, mas de forma intersetorial. E a discussão sobre a política de primeira infância foi quando a gente teve em 2016 o Marco da Primeira Infância, a gente teve o Pacto Nacional em 2019, que fala que o cuidado da política da primeira infância tem que ser interfederativo, tem que ser todas as instituições juntas. E eu vou aproveitar para parabenizar aqui o TCE por estar trazendo essa temática para esse evento, falar um pouco da importância, trazer cá e falar da importância da política da primeira infância, porque se é um evento da educação, vocês já imaginam a importância que tem essa fase da criança. A criança está se desenvolvendo, onde ela está começando a desenvolver o ser humano que vai ser depois. Então, por isso é tão importante a gente tratar hoje essa criança. E não é tratar gastando com a criança, não é gastar com a infância. TCE faz isso muito forte, mostrando isso aqui nesse evento. Investimento é recurso que a gente investe na primeira infância hoje, a gente vai gastar depois com adolescente ou com adulto. Então, a gente precisa pensar em política pública e o que nós todos, de forma intersetorial, interfederativa, podemos fazer para que a criança ela tenha vida e vida em abundância, como a doutora Zilda já falava, e como a gente pretende que elas tenham para que se desenvolvam como seres humanos completos, sem consequências para o futuro. Em 2014, nós iniciamos em Forquilinha também uma discussão no Seminário Nacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância, que em 2019 se tornou o Seminário Internacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância. Esse ano vai acontecer de 25 a 27 de agosto, em Forquilinha, terra natal da doutora Zilda. Quando ela iniciou esse projeto, ela percebeu que era bom e ela começar ele também em Santa Catarina para verificar se teria o mesmo sucesso que tinha no Paraná. E começou em Forquilinha, terra natal dela, em 1985, em abril de 1985. Esse ano a gente comemora 40 anos desse trabalho, que trouxe também à luz a questão da política da primeira infância, como importante para que os municípios se desenvolvam bem e como algo não só para ser construído no município, mas também para o Estado, para a Federação, que todos possam juntos trabalhar e
fazer melhor pelas nossas crianças. Então, nosso painel hoje, a gente vai ter, para que vocês entendam como ele vai funcionar, a gente vai ter o Dr. Gilson falando um pouquinho dessa questão da intersetorialidade, né? Ele já foi também apresentado aqui também, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A doutora Luzia também, que vai trazer para nós esse olhar sobre a criança, né? As diversas infâncias, né? De que forma que a gente tem que analisar. Mas a gente vai começar com boas práticas. Mostrar que Santa Catarina já tem algo também que pode ser exibido. A gente sabe que ainda existe muita dificuldade no nível de estado. Nós temos somente hoje 2 planos aprovados no estado, que é Forquilinha e Ibirama, e temos um aqui para ser aprovado, que é Joinville, essa terra que cedia nosso evento. Temos aqui, então, boas práticas que a gente vai apresentar e que elas tenham esse importante papel de mostrar para nós, mediante uma ótica, que é a questão das balizas. O que a gente vai poder analisar e que cada um de vocês, enquanto gestor, vai poder verificar se é uma prática que é replicável ou não nos seus municípios. A gente vai falar, elas vão estar apresentando para nós como surgiu essa prática, de onde veio essa ideia, como que foi desenvolvida essa prática, finalizando, mostrando e trazendo para a gente também indicadores de como isso impactou na vida das crianças das comunidades. Cada painel, cada fala da boa prática vai ter 10 minutos de apresentação. Ao final das 2 apresentações, a gente vai direto para a fala da doutora Luzia e depois para a fala do Gilson, né? Doutor Gilson também. E as perguntas, a gente vai abrir as perguntas todas no final. Então, vou pedir que vocês olhem com carinho já. Quem tiver pergunta para fazer já pode ir encaminhando pelo QR Code, para que a gente possa abrir esse espaço de perguntas também ao final. Ok? Podemos ir à apresentação das práticas, então? Ok, então vamos lá. Eu vou pedir que comece se apresentando a experiência, a boa prática, que é Educação em Tempo Integral, a experiência de implementação de uma creche integral no campo, de Presidente Castelo Branco. E ela vai trazer para a gente essa experiência e dizer para nós, como é que foi lá? Conta para a gente, Edneia, como é que foi, como é que vocês conseguiram essa boa prática? Bom dia. Então, iniciamos diagnosticando um problema. Tínhamos um problema no ano de 2021, quando atingíamos somente 3,7 na meta de educação em tempo integral. Então, a Secretaria de Educação, ela realizou um estudo de expansão, né, do atendimento em tempo integral, visto que teríamos que atingir 25%, então, da meta para o município. Então, esse estudo culminou numa resolução que foi aprovada pelo Conselho da Educação, foi homologado um decreto e normatizada, então, a educação em tempo integral a partir do início de 2022. Então, na Escola Municipal Taquaral, foi iniciada a educação em tempo integral em creche e pré-escola no ano de 2022. Além disso, então, precisávamos repensar como iria ser esse tempo integral nas escolas. Então, pensamos na implantação dessa política com o objetivo de formação integral do estudante, possibilitando as mesmas possibilidades de aprendizagem para todas as crianças, independente do nível socioeconômico, cultural, social, cor, raça e principalmente, então, a criança do campo, que a nossa escola, então, é uma escola rural, né? Temos olhado para essa política com bastante carinho e com bastante prioridade, né? Pois os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento integral da criança. Então, quanto melhor for desenvolvido e estimulado. E a Escola Municipal Taquaral, então, ela é uma escola que está ativa há 70 anos. E foi um exemplo que a deputada deu. Uma escola do campo que com a diminuição do número de alunos, ela poderia ser fechada. Então, a última das escolas do nosso município. E a gente optou, então, em
em nuclear o ensino fundamental, de 1º a 4º ano, o qual na escola ali eram turmas multisseriadas. E então, em 2022, todos os alunos do fundamental foram para a sede e se abriu, então, o ensino infantil, o ensino integral aí na escola. Hoje, a gente atende 30% das matrículas da rede municipal de ensino nessa escola. Então, atendemos 6 famílias das comunidades do interior, famílias agricultoras, 6 comunidades de famílias agricultoras. Então, tem um roteiro de transporte específico com uma monitora. Então, a gente passa e recolhe as crianças com o auxílio, né, do transporte e da monitora. Crianças a partir de 1 ano a 3 anos e de 4 a 5, então. A partir daí, a gente precisou, então, adaptar os espaços. Fomos criando e adaptando espaços, porque a gente tinha 2 salas de aula, né, um espaço amplo, mas a gente, então, precisava adaptar o espaço para as crianças pequenas. Então, hoje a gente tem 2 salas de aula, uma sala de creche de 1 a 3 anos e uma sala de pré-escola de 4 a 5. Temos na entrada da escola um parque, uma área coberta com pedrisco, caixa de areia. E nos fundos da escola, que a gente tem um espaço amplo, a gente tem, então, a trilha, um pomar, um quiosque, também uma horta. E nesses espaços, então, são desenvolvidas as atividades no período, então, que as crianças passam na escola, que são das 7 da manhã às 17h30 da tarde. Então, é o período que a gente atende de forma integral, sem ir para casa ao meio-dia, descansando na escola, com tudo isso. Então, repensamos as salas de aula também. Então, temos 2 salas, a sala da creche e da pré-escola. E passamos a olhar, então, a criança como protagonista da sua aprendizagem. Então, oferecemos uma educação infantil potente, estética, sensível e humana. Passamos algumas modificações no currículo também. A sala de aula, então, é um dos espaços, além de todos esses outros que eu citei. E também não citei a trilha. Temos uma trilha ecológica também na escola, com acesso ao rio. Também são desenvolvidas atividades. Dentro dessa proposta pedagógica, além da gente estar atendendo as diretrizes, né, trabalhando os campos de experiência, a gente tem também oficinas de língua inglesa, de maker, robótica, clube de ciências, dança folclórica, jogos, recreação e literatura. E temos alguns registros, então, dos espaços e das propostas pedagógicas que estão nos slides. A gente, então, está passando, né, os registros das fotos, desenvolvimento de propostas pedagógicas, sessões investigativas em todos esses espaços. E como resultado, então, a gente tem o currículo e as metodologias elevando indicadores, né, do desenvolvimento do ensino integral. E também a gente tem as abordagens pedagógicas participativas, onde o professor, então, ele escuta a criança, um olhar atento, ação sensível, a estética das atividades e a questão do desenvolvimento das habilidades motoras, então, as habilidades motoras fundamentais. Outro resultado importante é com relação à formação dos professores. Então, a gente observa uma mudança assim, gigante na questão da visão dos professores com relação a repensar as metodologias, o planejamento das atividades, as estratégias de ensino, a organização dos espaços, utilizando materiais da natureza, elementos não estruturados. Isso tudo, então, também fazendo com que o professor interaja, questione e incentive a criança a pensamento crítico e a construção de significados. Então, a melhoria dos espaços também foi uma mudança positiva, né? Então, percebemos os espaços assim com uma estética potente, que reflete o respeito pela infância, convivências muito construtivas.
e vemos a criança como construtora do conhecimento. Trabalhamos muito a exploração, a autonomia das crianças. E também, então, um dos resultados e o que a gente conseguiu foi atingir a meta dos 25%, né? Então, em 2021, a gente tinha 3,7%, no ano de 2022, a gente, então, já atingiu 33,7% das metas, passando do 25%, né? Em 2023 já estávamos com 34,19% e 2024 a gente acredita que tem aumentado ainda mais, mas estamos aguardando o resultado então do censo. E seria isso então, a nossa escola é uma escola do campo, uma escola rural, que proporciona para essas crianças muitas vivências e a gente tem então no final, no último slide, para quem quiser conhecer um pouco mais da escola, o QR Code, né? A Escola Municipal Taquaral, e fico à disposição. Foi um prazer compartilhar essa prática com vocês. Obrigada. Obrigada, Edneia. Obrigado para a apresentação da nossa primeira prática, que é a educação em tempo integral, a experiência de implementação de uma creche integral no campo. Eu acho que é bastante interessante pontuar que Santa Catarina tem muitos municípios que talvez possam estar replicando também, né, esse tipo de boa prática, porque são municípios pequenos, municípios da área rural também, com muitas comunidades rurais, e a gente pode estar pensando, e tudo que é bom a gente replica, né? Tudo que é bom a gente pode estar buscando também implementar. E agora, então, a gente vai passar para a segunda boa prática, que é a prática intitulada Primeiros Laços, uma ação multidisciplinar do município de Omerê. E quem vai apresentar para a gente é a Ana Paula. Isso, obrigada. Prazer, Ana Paula, obrigado por estar aqui. Traz para a gente essa experiência de vocês, então. Bom dia a todos. Bem, meu nome é Ana Paula, eu sou funcionária do município de Iomerê há alguns anos, já efetiva na rede, e desde o ano de 2021 eu assumi a direção do CEMEI Iomerê. É com grande satisfação que nós estamos hoje aqui presentes nesse evento para apresentar a nossa boa prática, então, dentro da nossa instituição, dentro do nosso município. Antes de fazer a minha apresentação através dos slides, eu vou contextualizar essa nossa boa prática dentro do município. No ano de 2021, já era professora do município, porém assumi a direção em plena pandemia. O CEMEI atende crianças de 4 meses a 5 anos. Então, dentro de uma pandemia, distanciamento social, todos os regramentos que o momento exigia, nós nos adequamos a um plancom daquele momento. Sendo assim, no ano de 2022, conseguimos, então, atender de forma integral, atendendo das 6h30 da manhã às 18h30 da tarde, todas as crianças do município, sem fila de espera, tudo conforme os regramentos do município. E ainda a nossa observação maior, os nossos cuidados maiores nesse momento e nesse ano de 2022, era sim os cuidados que nós tínhamos que ter com um retorno pós-pandemia. Já no ano de 2023, então, tendo todas as crianças de forma integral, atendendo 12 horas por dia, tivemos o nosso primeiro conselho de classe. Como na grande maioria de todos os CEMEIs, os conselhos de classe são pareceres descritivos e semestrais. Então, nesse ano de 2023, realizamos o nosso primeiro conselho de classe, no primeiro semestre, e nos deparamos com uma grande dificuldade de estimulação dentro do nosso CEMEI, por parte da pandemia, e principalmente com as crianças de infantil 2, infantil 3. Sendo assim, realizado então os conselhos, dado a devolutiva às famílias, tudo mais, precisávamos criar uma estratégia de estimulação que não precisasse esperar 6 meses para que fossem atendidos. Então, criamos uma boa prática que
deu muito certo no nosso município. Municípios vizinhos vêm conhecer o CEMEI, vêm saber como que é a logística, como que a gente faz, porque realmente deu grandes resultados. Não só para nós do CEMEI, mas sim para as famílias e principalmente para as crianças, que é com quem nós mais temos que ter esse olhar e esse cuidado, né? Então, a partir de agora, apresento a boa prática do município de Iomerê dentro do nosso CEMEI. Então, ele é intitulado como Primeiros Laços, uma ação multidisciplinar. O projeto Primeiros Laços foi idealizado com o objetivo de proporcionar a estimulação precoce, desde os primeiros anos de vida, promovendo o desenvolvimento integral das crianças. Consideramos essencial que os primeiros 30 dias de aula sejam tratados como período de adaptação, pois é comum a ocorrência de choro e de insegurança, tanto por parte das crianças quanto por parte das famílias. Após essa fase inicial, quando as crianças já começam a se familiarizar com o novo ambiente, com os colegas e com os professores, é um momento oportuno para identificar aquela criança que necessita de um apoio adicional. Não passa. Hã? Já, aqui não está passando. Agora sim. A partir dessas observações, então, iniciam-se as ações de estimulação precoce personalizada, respeitando o ritmo e as necessidades individuais de cada criança. Essa prática está alinhada com a resolução do Conselho Nacional de Educação e com o Conselho de Educação Básica de número 1, de 17 de outubro de 2024, que orienta para uma educação centrada no desenvolvimento integral do aluno e na atuação integrada de equipes multidisciplinares. Adaptação inicial, então. Como já foi falado, né, os primeiros 30 dias de aula foram definidos como período de adaptação com estratégias lúdicas e acolhedoras, para que não seja esperado os 6 meses, ou seja, o primeiro conselho de classe. Observações docentes. Então, após esse período de 30 dias, os professores realizam observações individuais para identificar crianças que necessitam de apoio. Reunião multidisciplinar, a partir dos 30 dias, a equipe analisa os casos e elabora um estudo de caso por criança que apresentam essas dificuldades e que necessitam desse estímulo. É realizado uma conversa com as famílias, então diálogo com as famílias, é feito a partilha dessas observações e a construção conjunta de estratégias. Acompanhamento especializado, então os atendimentos com a prof do AEE, do atendimento educacional especializado, com psicopedagoga, com psicóloga e com a fono do município. E fluxograma de procedimentos, que é um instrumento criado para dar orientações para toda a equipe pedagógica. Então, aqui eu apresento o fluxograma da equipe multidisciplinar. Primeiramente, identificação da demanda, nesses primeiros 30 dias de aula, que é realizado pela professora regente. Ela faz a sua organização e entrega esses encaminhamentos, então, através de um formulário preenchido para a nossa orientadora escolar. É realizado a conversa com toda a equipe multidisciplinar, direção, orientação, coordenação, professor regente, o qual a gente faz uma avaliação em conjunto. Se a criança precisa de uma avaliação com psicopedagoga, se ela precisa de um atendimento com o AE, ou se ela precisa de um atendimento psicológico ou com a fono. E esse segue, então, o nosso fluxograma. No ladinho, nós colocamos para visualização os encaminhamentos que são realizados com a fono, com a psico, com atendimento educacional especializado. Esses encaminhamentos são assinados no ato da conversa com os familiares.
Resultados obtidos, então, melhoria no processo de adaptação escolar, justamente por o professor, nesses primeiros 30 dias, ter aquele olhar atento e sabendo que ele terá uma reunião, que ele não vai esperar os 6 meses, né, que nós podemos atender essa criança e até mesmo os anseios dos próprios professores que estão em sala de aula com esses pequenos. Identificação e intervenção precoce em crianças com dificuldades específicas, atendimento individualizado respeitando o ritmo e necessidades de cada criança, engajamento das famílias e integração da equipe escolar em torno do desenvolvimento infantil. Adoção de um modelo estruturado, humanizado e eficaz. E o acompanhamento da criança fortalecendo a política pública do nosso município. Então, nosso município apresentou essa boa prática, o qual vem dando muito resultado com as famílias, com as crianças e principalmente com o nosso fluxograma dentro da nossa escola e também com o acolhimento das famílias, que o que nós percebemos? As famílias precisam muitas vezes dessa ajuda da escola, eles precisam desse olhar diferenciado para a escola, para com as famílias e não somente com a criança que nós temos no nosso dia a dia. Um resultado para a sociedade, um resultado para a escola, um resultado para a família, onde nós estamos muito felizes desde o ano de 2024 e esse ano de 2025, implantando essa boa prática, já colhemos frutos. Estamos em pleno mês de maio, mas já tivemos crianças encaminhadas e que já estão dando um retorno muito positivo dentro da instituição. Meu muito obrigada. Então, essa foi a experiência Primeiros Laços, uma ação multidisciplinar. E traz para a gente a importância, né, desse olhar multidisciplinar sobre a nossa criança. Parabenizar a iniciativa, né, porque com certeza a estimulação precoce, a identificação precoce, para os encaminhamentos em tempo hábil, para que a gente possa estar sanando qualquer problema que possa acontecer, ou qualquer questão em relação a essa criança, é muito importante. A gente precisa ter esse olhar multidisciplinar. E a gente precisa também de boas práticas como as apresentadas aqui. Então, nosso agradecimento às meninas, as boas práticas que estão sendo apresentadas, colocar para vocês, gestores, né, da importância da gente pensar na replicabilidade das boas práticas que a gente está ouvindo aqui também durante o nosso evento. E agora a gente vai então para as palestras, né? Vai ouvir os doutores aqui. Então a gente vai chamar primeiro a doutora Luzia Lafitte, que é pesquisadora, consultora, especialista brasileira em políticas públicas voltadas à infância e adolescência, com destaque especial para a área da primeira infância, e com atuação reconhecida nacionalmente, sobretudo na contribuição na formulação, implementação e avaliação de políticas intersetoriais e na capacitação de conselheiros de direitos e gestores públicos. Ela participou, inclusive, da elaboração do documento Plano Municipal pela Primeira Infância, Orientações para Elaboração, publicado pela Rede Nacional Primeira Infância. Então, vamos ouvir agora a doutora Luzia. Acho que eu vou trocar, porque eu não estou enxergando daqui. Pode ser? Bom dia. Agora eu tirei o fone. Estão me ouvindo? Ok, muito bem. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite que me foi formulado pelo TCE aqui de Santa Catarina. É um prazer estar aqui nesse 7º fórum. Cumprimento a mesa, doutor Gilson, doutora Lília e demais colegas professores. E vamos falar um pouquinho sobre primeira infância. Eu vou pegar meu controle para tentar mudar bem direitinho. Vamos lá. Tá certo? Ok, vamos lá. Eu represento o Instituto da Infância, já foi falado, e a gente está tremendo um pouquinho, mas a minha programação hoje com vocês é falar um pouco sobre a política integral integrada, uma experiência de plano municipal da primeira infância, e a primeira infância como etapa de uma implementação de um programa, né? Opa, acho que não está... Vocês se incomodem se eu ficar em pé? Porque
tá com um probleminha ali, não está dando. Aqui, ok. Eu vou trazer um exemplo o que aconteceu no Ceará, que foi com a Secretaria de Proteção Social do Estado e foi promovido pelo Estado, né? Um exemplo que deu resultado, porque foi uma política pública, foi uma decisão, antes de uma política, foi uma decisão política de se construir em 184 municípios do estado do Ceará o Plano Municipal da Primeira Infância. Opa, aqui está. É difícil ler, não, é um slide que está muito condensado, mas embaixo a gente tem os desafios. Eu não estou confortável, eu vou ficar atrás. Pronto, aqui melhorei. E embaixo nós temos os desafios, né? E nós temos nessa árvore em cima as conquistas, as estratégias que nós temos que desenvolver num plano municipal, nos planos municipais, ressaltando aqueles que são ações intersetoriais, aquelas que são ações setoriais e as diversas linhas de políticas, desde campanha até programa completo. Então, esse foi um movimento, foi criado dentro da secretaria e o IFAM, a instituição que eu trabalho, ela teve a organização para executar. Então, eu acho que passou errado, deixa eu voltar. Como é que volta aqui? Alguém sabe? Aqui, voltou. Ok. Bom, primeira coisa que a gente vai ter é quando nós desenhamos uma política pública, quando nós vamos falar de primeira infância, é a questão do compromisso, né? Gente, me desculpem, mas eu acho que não está passando, não está sincronizado e eu acho que está pulando slide. Deixa eu ver aqui de novo. Ok. É o compromisso. E com a primeira infância, inclusive a doutora Lília já nos apontou o quanto vem sendo trabalhado com a primeira infância. Nós temos o compromisso, o primeiro compromisso foi a Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1959. A maioria aqui não tinha nascido ainda. Mas já existia um compromisso e o Brasil foi signatário nesse compromisso. Nós temos um compromisso com a Agenda 2030, que também é um outro compromisso firmado pelo Brasil. E na Agenda 2030, dos 18 ações, dos 18 objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos pelo menos 5 ou 6 diretamente relacionados à primeira infância. Nós temos uma Rede Nacional Primeira Infância, que foi criada em 2010, que é um compromisso assumido, inclusive com a participação de várias organizações aqui do Estado, o próprio Instituto Arnes, né, outras organizações, Ação Imaginação, Arepes, a Comunicação e Cultura, enfim, tem várias organizações também que pertencem. E nós temos, dentro da Rede Nacional Primeira Infância, um Plano Nacional Primeira Infância que já foi revisado e o último exemplar está aí, foi em 2022. Então, assim, nós temos um compromisso firmado na preservação, na fomentação dos direitos da criança e do adolescente. E temos aí, para a gente poder ter mais forte ainda, a questão da COP30, que está acontecendo agora em Belém, em novembro, que também vai ter um compromisso muito forte com a temática do meio ambiente e primeira infância. Então, assim, o compromisso com a primeira infância, ele é muito bem marcado, ele é muito bem sediado. Nós temos uma legislação altamente favorável e promovedora da primeira infância. Nós temos a Constituição, que fala que é o dever da sociedade, da família, do Estado, da família e da sociedade, a defesa da criança e do adolescente, o artigo 227. Nós temos o ECA, que também está falando sobre os direitos da criança e do adolescente. E nós temos o Marco Legal da Primeira Infância, que já foi inclusive mencionado, onde a gente tem as ações finalísticas, são 13 ações finalísticas,
que devem constar em qualquer política de primeira infância essas 13 ações finalísticas. Então, veja, nós temos compromisso, nós temos legislação e nós temos que perguntar o que acontece, né? Para onde nós vamos. E aí, eu trago um exemplo da legislação para vocês, que foi a criação no estado do Ceará, dentro do programa Mais Infância Ceará, se desenvolveu esses planos municipais da primeira infância e dentro da legislação foi feita uma lei, 13.380, que era desenvolver a criança de maneira integral e integrada com 5 eixos: o tempo de nascer, o tempo de crescer, o tempo de brincar, o tempo de aprender e o cartão Mais Infância. Então, todas elas são políticas intersetoriais, todas elas são políticas intersetoriais integral e integradas, aonde você tem em cada um desses tempos várias ações, várias estratégias que são contempladas depois nos planos municipais da primeira infância. Esse é um exemplo, né, do que eu trouxe do Ceará em termos de lei. E aí, dentro desse roteiro, nós temos os programas, né? Então, assim, primeiro, o que nós promovemos? Qual é a principal premissa de um programa de primeira infância, né? A principal premissa é, primeiro, o acesso. Nós ouvimos falar agora mesmo sobre a questão da infância rural, o acesso, a qualidade e, junto com isso, a equidade. Então, assim, essa é uma premissa fundamental para que a gente possa ter uma política de primeira infância exequível e diversificada. Os planos municipais ou o plano estadual da primeira infância, por si só, ele não vai ser exequível e por si só ele não vai ser diversificado. Ele precisa ser desenhado para isso. E qual é o desenho que nós temos que fazer? Que ele seja real, que ele seja aplicável, que ele seja dentro do diagnóstico que existe no caso do município, de acordo com o município, dentro do diagnóstico das áreas mais, digamos assim, diversificadas ou das áreas mais com potencial e também com desafios dentro daquele município. Senão, era mais fácil, a gente faz cola e copia. E não é esse o objetivo. Muito menos é o objetivo ter um plano de 10 anos para que ele seja engavetado, né, como se diz. É um plano para ser aplicável. Para ele ser aplicável, ele precisa ser real ao município. Ele precisa estar dentro da realidade do município e promover aquilo que está faltando ou ressaltar aquilo que já existe e que precisa ser digamos assim, colocado em escala. E o que nós queremos é menor desigualdade entre os resultados das crianças, né? Uma outra questão também super importante é que o orçamento precisa, o plano precisa estar no orçamento primeira infância, né? E para isso nós temos aí dois grandes, vai ter um webinário que vai ser agora segunda-feira, dia 12, e nós temos já um outro documento que foi lançado também pelo Ministério de Direitos Humanos, em parceria com o Unicef, o Estado do Ceará, o IFAM participou da construção, onde a gente tem um guia, né, da aplicação da primeira infância dentro de um contexto, digamos assim, de políticas públicas ou dentro do PPA. Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem, por exemplo, na área da educação, né? Nós temos várias sub-áreas e dentro dessas sub-áreas é que são alocados os recursos e aí tem depois os fatores ponderadores, quando é só a educação, quando está a educação e outra área. E aí a saúde materna infantil, um outro exemplo, também com sub-áreas, por exemplo, atenção à gestante, ao recém-nascido. Quais são os principais finalidades e os programas que tem? Rede cegonha, maternidade, tudo isso para fazer a alocação dos recursos, né? Produtos e resultados, né? Quando nós estamos no desenho desses planos municipais e estaduais, o que a gente observa? Quais são os produtos e os resultados que, de uma forma geral, nós gostaríamos de estar
buscando ou efetivamente tendo, né? Primeiro, transformação individual da criança. Fortalecimento de habilidades, capacidades cognitivas, afetivas, emocionais, sociais. Um plano municipal integral, integrado, ele vai visar isso, né? Segundo, transformações das realidades familiares. Esse é um outro paradigma muito forte no conceito do desenvolvimento infantil, né? É a presença marcante, a presença próxima, o afeto, a relação de troca entre pais cuidadores também e crianças, né? O fortalecimento das condutas maternas e paternas no cuidado e respeito ao desenvolvimento da criança. Há transformações de padrões coletivos da sociedade, de ações da sociedade civil, entendimento comum ao cuidado, à proteção e aos direitos da criança. Acho que esse é um dos pontos muito favoráveis para quando a gente está falando da intersetorialidade. A intersetorialidade se dá só a nível público, de setores públicos, sim, de Estado civil, e na sociedade civil, quando nós estamos falando de primeira infância, com representações da primeira infância. Quem são pais, cuidadores e a própria criança. Da nossa primeira infância, no manual, no Plano Nacional da Primeira Infância também da Rede Nacional, para que a gente possa fomentar a participação infantil. A criança precisa ter o direito de escolher e de apontar como que ela gostaria, por exemplo, de ter sua escola rural, né? Como é que ela gostaria de poder ter a sua casa, dentro da sua casa, um espaço para ela, como é que ela gostaria de ter o desenho daquele parque que ela frequenta, e assim sucessivamente. E não é só isso, né? É ao ouvir, porque quando a criança está participando, você está ouvindo aquilo que ela deseja e aquilo que ela precisa, né? Qual é a necessidade maior nessa transformação. E a redução da desigualdade social e econômica, que é o capital humano, a transformação de estruturas e instituições. Com isso, a gente vai ter as pontes para a intersetorialidade, né? Então, assim, como é que nós desenhamos essas pontes para a intersetorialidade? Eu não vou me deter, porque eu sei que o Dr. Gilson vai falar também sobre isso, mas só chamando um pouco para a questão de que tem os comitês, o Comitê Intersetorial da Primeira Infância a nível municipal ou a nível estadual é de suma importância para que se possa desenhar o plano, monitorar o plano e avaliar. Avaliar a política, avaliar o plano. Mais uma vez eu falo, não é o plano pelo plano, é um plano que seja exequível, né? É um plano que vai traçar aquilo que é possível de ser executado. E ele monitorando e avaliando, você vai aprimorando esse estado dele. Então, o comitê intersetorial, esse comitê ele tem que ter uma ação plural, ímpar, né? E o monitoramento. No monitoramento, nós temos que prover indicadores de conferir, ajustar e adaptar. O monitoramento é fundamental, né? Nenhuma política pública pode ser concretizada em eficácia, em eficiência, se ela não for bem monitorada, né? E a avaliação, idem. E aí, novamente, eu chamo para a questão da participação infantil. O quanto as crianças, né, da primeira infância, elas podem ajudar a monitorar e a avaliar as próprias políticas públicas, que elas são os usuários maior. E aqui eu trago, por último, o decreto, né? O decreto 12.083, de 27 de junho de 2024, do governo federal, aonde a comunicação com as famílias e cuidadores, serviços setoriais fortalecidos e integrados, o sistema de informação integrado da primeira infância, que foi o desenho de uma política nacional integrada para a primeira infância, né? E aí, como política nacional, eu acredito que a gente possa pensar melhor nessa execução. Eu queria... Alguma coisa aconteceu na minha apresentação, que 3 slides eles não estavam no início, acho que foi na hora de passar. Mas eu queria
falar um pouco para vocês de uma questão que eu acho que nós já abordamos aqui, que são as diferentes infâncias. Nós não fazemos política pública para uma infância única. Nós fazemos políticas públicas para diferentes infâncias e nós precisamos ter isso como uma meta. Nós tivemos hoje o exemplo de uma prática de uma infância rural, que é diferente de uma infância urbana, que por sua vez é diferente de uma infância quilombola ou de uma infância indígena, mesmo que esteja numa área rural. Única. Cada isso já é mas a infância ela é uma categoria social permanente e nós temos diferentes infâncias. Aqui em Santa Catarina, e eu peço desculpas, mas era um dos slides, eu levantei a população que vocês têm na área indígena, de primeira infância, quilombola, né, e municípios que não contemplam a infância rural, não têm infância rural, né, e principalmente eu acho que nós precisamos fazer esse olhar diferenciado, porque cada uma dessas infâncias, elas vão trazer contextualizações e vão trazer desafios diferentes para serem alcançados. Então, assim, essa abordagem da primeira infância, antes a gente falava, eu falo que eu sou da época que eu falava de desenvolvimento infantil, que a gente falava da criança de 0 a 6 anos, né? Criança pequena, o desenvolvimento da criança, desenvolvimento infantil precoce. Hoje é a primeira infância. Essa nomenclatura primeira infância, ela vem exatamente dessa categoria social sociodemográfica. Então, assim, não é uma questão só da idade, é uma questão também de um contexto social, cultural, né, demográfico, que perfila essa primeira infância. Então, aqui em Santa Catarina, na execução de planos municipais para a primeira infância, o plano estadual para a primeira infância, a necessidade de se observar essas diferentes infâncias para que elas possam ser contempladas e para que elas possam ser efetivamente incorporadas para vencer os desafios e aumentar suas potencialidades. São ações diferentes, né? Então, assim, enquanto houver uma criança, vai haver uma primeira infância. A gente estava vendo aí numa mesa anterior que vai haver existe uma decadência, digamos assim, uma diminuição, né, da população crescente, né, da população de primeira infância. A estimativa é que em 2050 esteja muito menor, mas enquanto houver, a gente vai ter primeira infância e aí nós temos que pensar na execução. O plano ele precisa ser visto como um instrumento, ele não é o único e ele é um instrumento que organiza as políticas públicas no município. E também eu queria falar, por último, uma outra coisa que eu acho super importante, que acontece muito aqui no Brasil. Nós temos regionalidades. Então, muitas vezes, não é fazer só um plano para o município, a gente pode fazer um plano regional, né? Porque ele atende melhor, tem consórcios, né? E, às vezes, ele vai atender melhor esse grupo de municípios, né? Então, tem o plano estadual, pode ter um plano regional, tem os planos municipais, mas o importante é que a política seja traçada, tá bom? Traçada e efetivada e que seja realmente execuível. Muito obrigada. Tranquilo. Deu para todo mundo entender. E, com certeza, falar das diversas infâncias, pensar nas peculiaridades. Quando a gente pensa na criança indígena, que muitas regiões aqui do nosso estado também são crianças que são criadas desde o início pelos avós. E a gente tem essa particularidade que tem que estar respeitada, tem que estar pensada enquanto plano também, porque o plano nada mais é do que o rumo, para onde a gente quer caminhar. Então, a gente quer caminhar para onde com a primeira infância, com a política de primeira infância no nosso município? Que tipo de ações? E a construção, como a doutora Luzia falou, a questão da participação, ouvir as nossas crianças, ouvir as famílias com crianças nessa faixa etária, porque isso é importante, todo mundo tem que se sentir participando, se sentir dono também. Eu só amo aquilo que eu conheço, né? Então eu preciso conhecer para amar.
é importante estar participando e ouvindo as nossas crianças. De que forma? Nosso município teve uma experiência muito boa, que foi as conferências da primeira infância. A gente fez conferência com a rede, a gente fez com as famílias e a gente fez com as crianças também. Elas puderam desenhar para a gente e contar o que elas estavam desenhando, pensando o que elas queriam para a nossa cidade, para a cidade delas, em relação às pracinhas, e muita coisa já começou a ser mudada também a partir dessa construção que foi coletiva. Então, a importância da gente ouvir, tá? E para a gente ouvir agora também, a gente vai chamar o nosso palestrante Gilson Soares de Araújo, que é formador, consultor técnico e autor de publicações voltadas à gestão democrática e à proteção integral de crianças e adolescentes. Então, doutor Gilson, por favor. Obrigado, Lília. Vou ficar em pé também aqui, porque não estou conseguindo ver dali, mas antes de começar a minha fala, queria agradecer aqui o conselheiro Gerson Sica, em nome dele, todos que fazem o Tribunal de Contas daqui de Santa Catarina. Vi há pouco a doutora Cibele, não sei se ela ainda está aqui, deixar meu abraço também para 2 amigos, procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe, procurador doutor Bandeira, e meu querido colega, conselheiro Rodrigo Coelho, presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa. Bom, antes de começar formalmente minha fala, eu queria um pouco falar do meu local de fala nesse painel. Bom, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e vinha tentando há algum tempo já alinhar aquilo que eu fazia na academia, mestrado e doutorado em políticas públicas, aquilo que eu pesquisava, que era capacidades estatais na política da educação, com o meu dia a dia da prática de fiscalização, de acompanhamento das políticas públicas, principalmente das políticas públicas educacionais. Foi quando eu me deparei, com a educação infantil e todas as especificidades que a educação infantil requer, e comecei a me debruçar nesse desafio que é pensar as crianças, pensar as políticas da primeira infância de maneira intersetorial e de maneira integrada. Não sei se já está passando. Então, a primeira infância como todos vocês já sabem, aquela fase desde a gestação até os 6 anos de idade, e que há um ápice aí da formação de sinapses, de conexões cerebrais daquela criança. Então, é nesse momento em que a intervenção, as intervenções, sejam intervenções pedagógicas, sejam intervenções na área de saúde, do cuidado, do lazer, da cidade, elas vão trazer mais impacto para a formação. Então, é nessa primeira infância em que há um ápice aí na formação de novas sinapses, e que todas as funções cognitivas, a linguagem, as capacidades sensoriais, como visão e audição, estão sendo formadas. Vejam que mesmo antes do nascimento, ainda no ventre da mãe, essa criança já está com essa alta plasticidade cerebral. É nesse momento também em que estudos têm demonstrado que há um melhor retorno de investimento público. James Heckman é um prêmio Nobel de Economia, e que tem há alguns anos estudado o investimento, se debruçado sobre o investimento da política da primeira infância e o retorno que esse investimento traz. Heckman trouxe inicialmente um retorno aí de $7, mas hoje já há estudos em que até 10, 11 dólares de retorno para a sociedade para cada dólar investido na primeira infância. E pensar na primeira infância, como a própria doutora Luísa trazia, a gente tem que pensar em infâncias plurais, em desigualdades regionais e, às vezes, dentro de um próprio estado. E aqui eu trago a realidade do Piauí, o meu estado, em que 72% das crianças abaixo de 6 anos vivem na extrema pobreza. Isso quando a gente está falando de privações monetárias. Se a gente está falando de privações não monetárias, que é esse mapa
aqui do Brasil que está aparecendo, são 92% das crianças que têm alguma privação de educação, de informação, de moradia, de água, de saneamento, né? Aqui em Santa Catarina a gente está numa média de 51,5%, o que é, né, também muito alto, que quer dizer que mais da metade das crianças tem algum tipo de privação. E a gente começou a se debruçar no âmbito do Tribunal de Contas quais eram os instrumentos, como a gente poderia trabalhar essa temática da primeira infância. E aí, quando a gente começa a estudar, entender a política da primeira infância, a gente observa que há uma necessidade de uma governança colaborativa, seja no âmbito municipal, estadual ou a nível federal, para pensar essa política de forma intersetorial. Então, há uma necessidade de uma articulação ali, principalmente da educação, da assistência social e da saúde, mas não só elas, né? A gente precisa pensar na cidade para a criança, a gente precisa pensar no turismo para a criança, no esgotamento sanitário, saneamento. Há uma necessidade de uma ação articulada de maneira intergovernamental, ou seja, município, estado e governo federal têm que estar alinhados, né, naquela política, transformando a política de governo em uma política de estado, como ela precisa ser, e existe um pé lá do tripé que a gente chama de extragovernamentalidade, que é o que foi muito bem trazido aqui no primeiro painel, e pegar todos esses atores, né, a sociedade, as organizações do terceiro setor interessadas e que discutem, que investem na primeira infância para juntos construir toda essa governança da primeira infância. E aí foi pensando nisso que em 2023 nós fizemos um relatório de levantamento lá do Tribunal de Contas para poder mapear como a primeira infância estava, a governança colaborativa da primeira infância estava estruturada no estado do Piauí. E aí a gente identificou que dos 224 municípios, 95 não possuíam um plano municipal da primeira infância. E o próprio estado não possui, né? Aqui o número é ainda maior, né? E aí a gente começou a se questionar por que esses municípios não construíam, quais eram as dificuldades que eles enfrentavam e de que forma a gente poderia auxiliar esses municípios. E aí algumas pessoas me perguntaram, Gilson, o plano da primeira infância vai resolver o problema da primeira infância? Não, não resolve o problema, obviamente. O plano é um planejamento estratégico, tático, mas que é um direcionamento e a gente termina obrigando os gestores a sentar à mesa e discutir aquela política de forma intersetorial. Foi aí que nós lançamos o nosso programa, nosso projeto lá do Tribunal de Contas, chamado Primeira Infância na Conta Certa. Foi um projeto que nós lançamos em parceria com o Unicef. O Unicef ele tem uma atuação muito grande lá no tribunal, ou lá no Piauí, por conta da estratégia do selo Unicef. Nós separamos os municípios piauienses em dois grupos. Aqueles municípios que possuíam planos municipais da primeira infância, ali representado pelo menininho ali com o mapa, ele tinha um norte, ele sabia para onde ir. E aquele município que não tinha, ele não tinha esse mapa, esse norte, não sabia quais as estratégias que utilizava. E aí eu gosto sempre de lembrar que a gente nunca disse que esses municípios e o estado do Piauí não tinham políticas direcionadas para a primeira infância. Eles tinham, né? As políticas, elas estavam apenas setorizadas. Então eram políticas executadas lá na Secretaria de Educação, política executada lá na Secretaria de Saúde, de Assistência, mas que não se conversavam, porque a gente não tinha, né, um instrumento de planejamento que juntasse todas essas regras. E aí, nesses municípios que possuíam os seus planos de primeira infância, o tribunal começou a realizar auditorias operacionais nesses planos, né? Esse nome auditoria, ele assusta um pouco, né? Os gestores já falam logo, eu estou sofrendo uma auditoria, eu gosto sempre de brincar e dizer, começa com um sofrimento, né? Mas essas auditorias operacionais que a gente tem feito, ela tem o sentido de orientar a gestão, não há responsabilização, não há sanção, mas orientar pedagogicamente a gestão para que mude, né,
né, aquele plano. Então, a gente identificou, né, no nosso planejamento algumas questões de auditoria. Primeiro, a legalidade e a formalização. Se aquele plano ele foi elaborado e se transformou em uma lei. Por que a gente entende que isso é importante? Porque ao transformar um plano da primeira infância em lei, nós estamos, né, transformando aquele documento em uma política de Estado e que, independentemente da gestão, ela vai continuar, né, sendo executada. Segundo, que a professora Luzia trouxe bem, a participação e a colaboração. Como esse plano foi construído? Foram ouvidas as crianças, foram ouvidos os conselhos, quem participou, né, porque a construção de um plano de primeira infância ela não pode ser elaborado exclusivamente no âmbito do executivo, mas todos aqueles, né, lá do tripé da governança colaborativa. Foi elaborado com base em um diagnóstico, né? A gente precisa entender que não se faz política pública sem se pensar em um diagnóstico. A gente tem que saber onde nós estamos para, né, saber para onde queremos chegar. Quarta questão de auditoria, há metas e indicadores específicos, né? A gente precisa ter metas e indicadores bem definidos nos planos da primeira infância. Há um alinhamento orçamentário, a doutora Luísa trouxe também aqui, a gente precisa, Luísa é o nome da minha filha, desculpa, Luzia, né? A doutora Luzia trouxe aqui. A gente precisa pensar na execuibilidade desses planos, né? Não se faz política pública só com recurso, com dinheiro, mas eu não conheço política pública, né, que se faça sem recurso. Então, se o plano, né, estiver lá bem traçado, bem ousado, mas que essas metas e estratégias não estejam representadas nas peças orçamentárias, e aqui a gente tem falando da linguagem da primeira infância, uma janela de oportunidade muito boa, porque nós estamos em discussão nos planos plurianuais dos municípios, a gente precisa colocar a criança lá no orçamento. Outra questão, como está o monitoramento, a avaliação e a gestão de riscos, né? A gente precisa monitorar e avaliar esse plano para que não aconteça o que está acontecendo nos planos de educação, em que a gente está finalizando um prazo de 10 anos com uma série de metas e estratégias descumpridas e ficou por isso mesmo, né? Quais são os recursos necessários? E aqui, quando a gente fala de recurso, a gente está falando não só de recursos financeiros, mas eu quero aumentar, né, as vagas em creches no meu município. O que é que eu preciso? Quais são os equipamentos? Quem são os profissionais? Quantos profissionais eu vou precisar? E, por fim, e não menos importante, atenção às populações indígenas e quilombolas e a educação antirracista. De que forma essa população de primeira infância está representada ali naqueles planos municipais e no plano estadual da primeira infância. E aqui, quando a gente ia nos municípios e colocava à mesa prefeito, secretário de educação, secretário de saúde, secretário de assistência, e a gente perguntava aqui, quais as estratégias antirracistas você tem aqui no município? E aí ele falava assim, no Dia da Consciência Negra a gente faz um evento aqui na escola. Não é isso, né? A gente precisa entender quem são. No nosso estado a gente tem uma quantidade muito grande de comunidades quilombolas, e aí a gente precisa entender quem são essas pessoas, quais são as dificuldades, os desafios que essas populações enfrentam no dia a dia. E aí é o nosso relatório, né, de auditoria que a gente entrega para o município. Então, a gente pega o plano da primeira infância do município e tenta colocar nessas caixinhas, para que eles vejam o que eles precisam melhorar. Então, a gente coloca na caixinha de objetivo, de ação, de metas, de indicador, de orçamento, quem são os responsáveis, porque é bom identificar quem é o responsável, né, por essa ação, quais são os prazos e qual a fonte de verificação, ou seja, qual é o sistema, onde que ele vai ver se esse objetivo, se essa meta está sendo atingida ou não. Além disso, pessoal, que está um delayzinho, a gente tem colocado nos relatórios de contas de governo dos municípios e do estado a existência ou não do plano da primeira infância. Isso faz com que, né, o gestor maior, o prefeito e governador seja responsabilizado pela ausência desse documento que o Tribunal de Contas e não só o Tribunal de Contas, a lei, o Marco Legal da Primeira Infância entende que é necessário.
no âmbito do estado do Piauí, a gente tem trabalhado também de algumas formas, né, em regime de colaboração, juntamente com o estado e com os municípios. Então, nós inauguramos a sala do selo Unicef dentro do próprio Tribunal de Contas. Então, os implementadores do selo Unicef lá do Piauí, eles vão para o Tribunal de Contas, onde a gente pode discutir sobre indicadores da primeira infância. A segunda foto ali é uma visita que nós fizemos ao presidente da Assembleia Legislativa para levar para ele a importância da criação da Frente Parlamentar da Primeira Infância era uma época de discussão do orçamento do Estado, da importância de ver a previsão do orçamento do gasto social com a primeira infância também no orçamento do Estado. E nós compomos o Pacto pelas Crianças do Piauí, que é uma pactuação entre secretarias de Estado de Educação, Saúde e Assistência Social, coordenado pela primeira-dama do Estado, que tem conseguido fazer esse regime de colaboração funcionar no âmbito do Estado do Piauí. Por conta dela, a gente conseguiu elaborar o plano da primeira infância lá no Estado. Ano passado, essa daí é a coordenadora do Pacto pelas Crianças, a doutora Isabel Fonteles, e nessa segunda foto é a presidente da Frente Parlamentar, a deputada da Frente Parlamentar da Primeira Infância do Estado do Piauí. E aí, por que eu trouxe essa foto e por que é importante? Porque, em razão dessa articulação que a gente tem conseguido fazer lá e que é perfeitamente possível que a gente faça em qualquer estado da federação, a deputada Simone, ela apresentou um indicativo de projeto de lei para transformar o Plano Estadual da Primeira Infância do Piauí, que era só um plano, um documento, em lei e trazendo a obrigação para os municípios elaborarem seus planos ou adequarem seus planos no prazo aí de 2 anos. E aí, por que essa lei recente, de 27 de março, eu trago para cá e comemoro muito ela? Porque as políticas da primeira infância, elas são executadas em sua maioria pelos municípios. Então, de nada adianta, e eu levava isso para a primeira-dama, para o governador, para o secretário de Educação, de nada adianta a gente ter metas estaduais e estratégias ousadas se os municípios não executarem a política e aí a gente conseguir atingir aquelas metas. Então, por meio desse projeto de lei que foi originado no nosso projeto lá do Primeira Infância na Conta Certa, a gente está obrigando agora, o Estado tem uma lei obrigando os municípios a criarem os seus planos, o que nem era necessário, porque nós já temos o marco legal da primeira infância indicando isso, mas deixando de forma bem clara que a gente tem um prazo agora de 2 anos para criar os seus planos ou para adequar ao plano estadual. E aí aqui, para finalizar, a novidade do estado do Piauí, que já tem sido apresentado e como boa prática em outros estados, que é o aplicativo Piauí Primeira Infância. Seguindo a política nacional integrada da primeira infância, aquele decreto que a doutora Luzia trouxe há pouco, essa é uma ferramenta que foi a primeira do Brasil lançada, em que vai integrar os dados da educação, saúde e assistência social no âmbito do estado do Piauí e seus municípios. Já houve um projeto piloto em um município lá do Piauí, chamado Lagoa do Piauí, nesses 3 primeiros meses desse ano, que deu muito certo, e agora o estado pretende fazer a aplicação aí, desse aplicativo por todo o estado. Então, os 224 municípios e o estado poderão utilizar um aplicativo em que haverá a caderneta digital da gestante, a caderneta da criança, os resultados dos exames, desde a matrícula, acompanhamento escolar. Então, a criança vai conseguir ser acompanhada ali pelo gestor, pela família, pelos profissionais, de forma integral e integrada, como define o Marco Legal da Primeira Infância e a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. Então, esse foi um trabalho que a gente ficou muito feliz de ter sido reconhecido pelo Unicef como uma boa prática, e é um vídeo, eu não sei se vai conseguir, mas eu vou passar, porque meu tempo já estourou aqui, eu deixo aqui meu contato para que quem puder ter, pode mandar? Vou ver se dá para passar aqui o vídeo. Deixa eu ver aqui, não sei se, acho que não consegue, né? Não sei se o pessoal aí não, eu acho que não está dando certo. Mas fica aqui meu contato, depois eu compartilho com vocês o vídeo da nossa apresentação. Obrigado.
Obrigada, doutor Gilson, também. E agora a gente vai estar abrindo para as perguntas, né, pelo QR Code ali. Já temos algumas perguntas, né, mas eu queria ainda aproveitar, fazer uma fala também em relação à fala do doutor Gilson, né. Nosso município também teve a participação dos adolescentes nas conferências e na criação do plano, e eles mesmos sugeriram a criação de um aplicativo municipal também para a primeira infância, até porque por conta da preocupação que tem com o uso das tecnologias muito precoce, e esses adolescentes, que são hoje adolescentes, né, eles há pouco tempo eles estavam também na primeira infância, e logo eles podem ser pais também de crianças, né, nesse período. Então é muito importante que eles opinem também, que eles participem dessa construção. E saiu deles essa iniciativa, né, de estar criando esse aplicativo para que pudesse acessar a informação de forma rápida, a informação que seja essencial para as crianças de forma também intersetorial. Então, muito bom saber que você já tem, e a gente vai com certeza estar dando uma olhadinha, porque o nosso está em fase ainda, né, de implementação, a gente está criando ele ainda, os adolescentes estão trabalhando arduamente nele, e a gente pretende em breve estar lançando também esse aplicativo. Antes de passar para as perguntas aqui do público, eu só queria passar um pouquinho para fazer algumas perguntinhas primeiro para as nossas meninas que apresentaram as boas práticas, né? Então, para a boa prática da creche no campo, de que forma que as crianças elas são consultadas quanto às temáticas trabalhadas também. Para a experiência dos primeiros laços, como acontece, então, a participação das famílias, né, nesse trabalho multissetorial que vocês fazem, multidisciplinar, que é tão importante? Para a Luzia, vou passar as perguntas, depois eu vou passando o microfone, que a gente agiliza. Enquanto isso, eu vou selecionando as perguntas aqui do público. Luzia, eu queria que você falasse um pouquinho em relação à questão de Santa Catarina, né? A gente trouxe aqui a questão do nosso estado não ter um plano ainda, não ter o comitê instalado. De que forma que isso também se reflete nos dados aqui de Santa Catarina, que eu sei que ela tem, né? Foi um dos slides que não passou, mas ela vai trazer isso para nós também, essa informação. E para o doutor Gilson, pontuar que o diagnóstico, eu acho que é uma das grandes dificuldades dos municípios. A construção tem que ser uma construção coletiva, e às vezes a gente tem uma construção meio que setorializada, né? Então, a gente precisa incentivar os municípios para partir da realidade, né? Essa construção do plano a partir do diagnóstico, qual a importância disso e de que forma que os municípios podem estar trabalhando. Eu tenho a experiência do nosso, mas eu quero ouvir do senhor também. Então, vou passar agora primeiro para a experiência da creche no campo, então, para a gente estar ouvindo também. Então, sobre o que a gente trabalha de interesse das crianças, como eu disse na apresentação, a gente segue as diretrizes, segue o currículo, mas através da formação dos profissionais, a gente conseguiu, então, fazer com que o profissional ele conseguisse observar um pouco mais a criança, o interesse da criança. Então, vou citar um exemplo. Num determinado dia, numa atividade na escola, brincando na caixa de areia, as crianças foram atacadas por abelhas. Então, houve uma preocupação quanto à questão, né, do ataque das abelhas, mas também foi prestado socorro e tal, e depois disso, então, foi criado um planejamento para trabalhar sobre as abelhas. Então, sentiu-se o interesse das crianças em conhecer, em trabalhar, tanto a questão de onde ela vive, o que ela faz, a produção do mel e a questão da segurança, né? Então, e todas as outras práticas, todos os outros interesses das crianças são olhados e são criados planejamentos com relação ao interesse delas. Então, quanto à participação das famílias nessa nossa boa prática. Primeiramente, somos um município pequeno, então é comum eles conhecerem o nosso CEMEI e o CEMEI conhecerem a comunidade escolar, né? E dessa forma, então, no ato da matrícula, as famílias já demonstram certa preocupação. E no decorrer do ano letivo, no decorrer das semanas, os apontamentos pelos professores, pelas assistentes, pela equipe diretiva e por todos que trabalham na instituição.
feito esses levantamentos, então a gente sempre pede um tempo para as famílias, para que nós possamos conhecer as crianças, para que os professores possam conduzir da melhor forma e ter o conhecimento também dessa criança que está conosco. E tendo esse conhecimento, então, é realizado uma conversa multidisciplinar, uma conversa com as famílias e chegado num ponto em comum em conjunto, família, escola e a nossa equipe multidisciplinar. Muitas famílias, elas têm uma aceitação nessa condução, né, dessa estimulação, desses encaminhamentos, mas claro que em alguns casos nós encontramos dificuldade sim, no sentido da família acolher, né, a própria criança. Mas estamos tendo ótimos resultados com o passar dos dias, com o passar das avaliações, as famílias compreendem que tudo o que a gente faz é para o melhor para a criança, é para o desenvolvimento da criança e para que ele não sofra no futuro, né? O nosso pensamento, nós estamos falando de crianças de 4 meses a 5 anos, mas principalmente dentro do CMEI, crianças de 1 ano e 2 meses a 5 anos de idade. Então, a forma de acompanhar e de organizar com a família é feito dessa forma, sempre conversando junto com a equipe multidisciplinar. Acho que estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Eu acho que teve alguma técnica, né? Alguma coisa aí na tecnologia. Eu fiz um slide que falava um pouco sobre a população de Santa Catarina e a distribuição com a faixa etária. Para facilitar, eu vou ler para vocês, porque eu acho que são dados assim bem interessantes, que caracterizam as diversas infâncias. A população isso dados do IBGE, do último censo. A população de Santa Catarina está em torno de 7.610.361 pessoas. Desse grupo, 665.887 mil são crianças de 0 a 6 anos. Nós temos um problema, né, no nosso sistema de IBGE, que não mede 0 a 6, mas faz uma aproximação. Então, isso é bastante significativo. Essas 665 crianças, 877 mil crianças, né, de 0 a 6, elas são distribuídas de acordo, em termos de distribuição de idade e raça, 75% branca, 3% preta, amarela não, 0,12%, parda 20%, indígena 0,38%. Então, veja, por outro lado, somando isso, os grupos de idade com maiores proporções de pessoas de 5 a 9 anos é 12% e de 0 a 4 é 12,3%. Então, a maioria se concentra em 0 e 4 anos de idade. E aí a gente tem uma questão dos municípios da população indígena, né? Em números absolutos, eu vou ler para vocês. Nós temos 21.773 indígenas, distribuídos em 228 municípios. Uma população quilombola bem menor, 4.449, distribuída em 28 municípios. Na área urbana, população urbana, né, exclusivamente só em 295 municípios. E rural, população rural, né, dentro do sistema, dentro dos municípios, 81 municípios têm população rural. Então, aí dá 866 mil. Né? Então, veja, sempre a proporção de criança de 0 a 6, ela é sempre 8%, mais ou menos, né? 6%. Então, nós temos aí uma população rural muito significativa e uma população indígena super significativa, porque está em 228 municípios. Eram esses dados que eu queria estar passando para vocês. Peço desculpas, mas deve ter tido algum... Faltaram 2 slides, mas esse era o principal. Muito obrigada. Bom,
falar sobre diagnóstico, né? Eu acho que hoje a gente tem, né, uma série de ferramentas e painéis que trazem dados da primeira infância. Eu até fui procurado recentemente por uma pessoa que queria criar, né, mais uma ferramenta. Eu falei assim, olha, eu acho que a gente já tem muitas ferramentas que trazem essas informações. Para mim, a grande questão esses dados não estão sendo captados e monitorados em tempo real. E por isso que eu sou a favor da utilização dessas ferramentas tecnológicas que hoje estão à disposição, como um aplicativo desse que nós lançamos no estado do Piauí e que vocês estão discutindo aqui, porque essas ferramentas elas conseguem, né, extrair os dados em tempo real da frequência escolar, se aquela criança está lá na escola, se ela foi num posto de saúde, quantas consultas, né, pré-natal aquela gestante está fazendo, se fez, se não fez. Eu acho que essa é a grande questão do diagnóstico, né? É buscar esses dados em tempo real. E a gente tem hoje mecanismos de fazer. No estado do Piauí, a nossa experiência, que não deve ser muito diferente daqui de Santa Catarina, quando a gente chega nos municípios com os dados da educação, da saúde e da assistência social, muitas vezes esses dados, a quantidade de crianças não baixa, né? E aí, quando a gente questiona, né, o gestor, os secretários, eles também não sabem por que a quantidade de criança é maior lá na escola do que a que está tomando vacina, ou tem mais criança tomando vacina do que a matriculado na escola, né? Então a gente precisa pensar em estratégias que aí é colocar na prática essa intersetorialidade que a gente tem discutido aqui e utilizar ferramentas tecnológicas para chegar a esses dados os mais próximos da realidade. Só a pergunta, a gente teve duas perguntas. Uma é como vocês vão poder acessar o slide, então eu já vou explicar. Já foi disponibilizado, vai ser disponibilizado também pelo próprio TCE, pela organização do evento. Tá? E a segunda pergunta, então, que é para a prática da educação em tempo integral. Gostaria de saber quais profissionais organizam propostas para as crianças, apenas o professor, pedagogo ou há outros profissionais? Nós temos na escola, então, duas profs regentes de turmas, né? Uma prof de creche e uma prof de pré-escola. Além delas, então, a gente tem as profs de oficinas, né? Profs específicas para literatura, para recreação, a oficina de dança e também a oficina de inglês. Então, essas profs, elas vão, né, e vão para a escola no horário que é específico da disciplina, né, da hora atividade do professor regente, então, e planejam as práticas relacionadas ao que, então, elas têm que abordar, ao tema da atividade delas, o que é proposto para elas, né? Mas esses são os profissionais. Então, além desses profissionais, a gente tem a monitora que faz o transporte escolar, ela é auxiliar lá na escola. Então, ela fica lá na escola com as profs nos momentos de sala de aula e também no momento das vivências, que é o horário das 11h30 às 13 horas, que é o horário de descanso das crianças. Então, são esses os profissionais que atendem. Ok, então, na falta de mais perguntas, alguém fez alguma pergunta que não foi contemplada, gente? Se sim, levante o braço para a gente poder verificar isso. Bom, então a gente vai finalizando aqui, eu vou passar para os meus colegas, cada um fazer as considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Então, podemos começar aqui com a Edneia, vamos lá? Por ordem de fala? Então, só para encerrar, novamente agradecer a oportunidade do TCE em estar divulgando essas boas práticas, né? E de ter como prioridade a política de primeira infância. E agradecer a oportunidade da gente estar apresentando o nosso trabalho, então, a nossa boa prática. Agradecer aos colegas, né, pelo momento e pelas contribuições também. Faço das palavras da minha colega as minhas também. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, repassando para vocês. E se tiverem a oportunidade,
executem essa boa prática, porque vocês vão ver dentro do centro de vocês, dentro da instituição de vocês, os resultados fantásticos que irão ter no decorrer dos meses, no decorrer dos anos. Muito obrigada. Quero agradecer ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o convite, ao público presente, aos colegas aqui dessa mesa, e dizer que enquanto nós tivermos primeira infância, nós vamos estar sempre começando. Então, eu acho muito bom que nós possamos estar nesse reavivar, né? Reviver e estar sempre ativos para que a gente possa estar vendo o que é melhor para as crianças de 0 a 6 anos. Muito obrigada. Queria agradecer também o convite e fazer 2 pedidos para todos vocês. Primeiro, que conheçam o Piauí. Nós temos lá, o conselheiro Gerson Sica falou, nós temos a cidade de São Raimundo Nonato, que é o berço do homem americano, onde tem pinturas rupestres e vestígios arqueológicos datados aí de mais de 50 mil anos. Então é um patrimônio, né, cultural e histórico, não só do Piauí, mas do Brasil. E segundo, que conheçam o trabalho que a gente está realizando lá no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, né, está aí nas redes sociais, no site do tribunal, e meus contatos também estão lá, o que precisarem, né, seja no auxílio, na construção dos planos municipais, seja do plano estadual da primeira infância aqui também do Estado, me coloco à disposição. Obrigado. Obrigada, então, vou agradecer a cada um dos nossos nobres colegas aqui, parabenizar pelas magníficas falas, né, pela presença de vocês, pela trazer essa experiência, esse conhecimento para nós aqui, que a gente possa estar replicando isso em nossas cidades. Agradecer o TCE novamente, dizer da importância dessa fala, desse momento aqui da gente falar sobre primeira infância, incentivar. O TCE está cumprindo magnificamente o papel dele como incentivador, como ele também mostrando que é possível, sim, a gente investir na primeira infância, que isso não é despesa, é investimento, e a gente trabalhar a política pública da primeira infância é investimento, é investir nas nossas crianças, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz que se a gente mudar o começo da história, a gente muda a história toda. Então esse é o nosso papel aqui também. Então obrigada a cada um, que a gente possa ter o início de uma bela história também na política de primeira infância no estado de Santa Catarina. Obrigada a cada um.